Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem, amado? Tudo bem, amada? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Palavra do Dia. Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Vamos meditar a Palavra de Deus? Mateus capítulo 18, versículo 2 ao diante. Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada irmã, hoje, dia 12 de outubro, como falei no início, repito, comemoramos no Brasil inteiro dias da criança e dia de Nossa Senhora Aparecida. Veja que o texto diz que Jesus traz uma criança e coloca no meio deles. Deles quem? Dos discípulos. Porque ali estava havendo uma discussão, uma teima entre os discípulos, perguntando ao próprio Jesus quem seria o maior. E Jesus, para deixar eles mais explicado nesse sentido, pegou uma criança. Por que uma criança? Porque lá atrás, muito antes de Jesus, as crianças não tinham vez, as mulheres não tinham vez. Mulher não poderia fazer o que faz hoje, criança não poderia fazer o que faz hoje, era excluído naquela sociedade. Trazendo para nossa realidade hoje, também não é diferente. Há muitas coisas hoje que a criança é afastada, e uma delas é o direito da criança. Quantas crianças é maltratada pelos próprios pais, pelos próprios familiares, e não sabe nem como se defender, porque a criança, ela não tem, vamos dizer assim, aquela atitude que o adulto tem, de saber se defender, e aí sofre muitas vezes humilhação, Quantas crianças precisam, de alguém que a defenda, e aí hoje, dia 12 de outubro, a palavra de Deus nos traz em Mateus 18, versículo 2 ao diante, que Jesus pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz as seguintes palavras: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino de Deus. Ou seja, a criança, ela tem 3 virtudes que muitas vezes está faltando em mim, está faltando em você, está faltando em nós. A primeira virtude, em outras palavras, qualidades de uma criança, a primeira é: a criança é verdadeira. Já prestou atenção nisso? A criança é verdadeira. A criança, ela quando gosta, ela gosta. Contrário de nós adultos, que muitas vezes blefamos, em outras palavras, enganamos as pessoas, Não somos muitas vezes verdadeiros. Muitas das vezes nós não somos verdadeiros. Nós passamos a imagem de verdadeiro, mas no fundo, sem percebermos, somos pessoas fracas, Mentirosas com nós mesmos. Criança não. A criança, ela é verdadeira. Amém? Segundo ponto, da qualidade de uma criança, da virtude de uma criança, é que a criança, ela é simples. Toda criança, ela é simples. Pode observar. A criança, ela não tem vaidade em si mesma. A criança se contenta com pouca coisa. A criança, ela é feliz com coisas tão pequenas, onde muitas vezes nós adultos, não estamos nunca satisfeitos. Sempre queremos mais, Sempre queremos mais. A criança não.
Basta você pegar uma folha de papel, fazer uma simples bolinha e dar para aquela criança, para aquela menina ou para aquele menino de 4 anos ou de 3 anos. E aquela criança faz uma festa com aquela bolinha de papel. Para ele é um grande brinquedo. Nós muitas vezes não somos assim. Estamos sempre insatisfeitos. A criança não. Ela é simples. Amém? Último ponto importante da virtude, da qualidade da criança, é que a criança não guarda rancor. Você já prestou atenção nisso também? Que a criança não guarda rancor. Observe, uma criança, ela tem uma briguinha ali com outra criança, mas não vai muito, 2 minutos, já estão brincando novamente com a mesma criança que estava brigando. Elas não guardam rancor. Ao contrário de nós adultos, que basta ser corrigido por alguma pessoa, já ficamos com cara de repolho. Não é verdade? Vamos aprender com as crianças essas 3 virtudes que ela tem, recapitulando. Primeiro, a criança é verdadeira. Segundo, a criança é simples. Terceiro, a criança não guarda rancor. Mas aqui eu quero fazer algumas interrogações, aproveitando o gancho da conversa. Você, quando era criança, você era feliz? Tem lembrança disso, meu irmão? Tem lembrança disso, minha irmã? Vou repetir. Quando você era infantil, criança, você era feliz? Você teve uma infância feliz? Você teve um pai presente? Você teve uma mãe presente? Teve uma família que olhou para você quando era criança? Ou você tem marcas ruins que marcou a sua infância? Infelizmente, há muitas pessoas que estão pulando a fase de criança, em vez de deixar a criança viver como criança, vamos já pulando, né? Essa fase, transformando criança em adulto. E esquece que isso é pecado. A criança tem que viver como criança. Não é assim? Mas quantas crianças não têm infância por conta, muitas das vezes, dos pais que transformam a criança em adulto? Tem meninos aí que parecem rapaz, se comportam como rapaz. Esquece que é criança, por conta dos pais que educam errado. Da mesma forma, a mocinha, a menina. Tem menina que se comporta como moça. Menina de 3 anos, 4 anos, se comportando como moça. Errado. Menina, criança, tem que se comportar como criança. É a palavra de Deus que fala isso, não sou eu. Sabemos que qualquer dia, qualquer hora, nós vamos ser chamados por Deus para outra vida. E aí nós vamos prestar contas a Deus por não ter feito o que Deus tem mandado, né? Educar a criança como criança, né? Lembre-se de uma coisa, nunca mais fale essa palavra: eu criei meus filhos. Quem cria é Deus, a gente forma, amém? Deus é o criador de tudo. Nós somos colaboradores pela criação, ou seja, formadores pela criação dos nossos filhos e das nossas filhas. Então não bata no peito e diga: eu criei meu filho. Você não é Deus, eu não sou Deus. Nós educamos, nós formamos, amém? Então, para finalizar o programa de hoje, quero novamente reforçar aquilo que eu falei, as perguntas para você. Você tem vivido a infância? Você tem sido criança ou não teve uma infância? Porque tem muitos pais, né? E aqui eu quero falar um ponto muito importante. Tem muito pai, tem muita mãe que esquece de tratar a criança como criança, quer tratar a criança como adulto, né? E às vezes, quando tem raiva de ambas partes, desconta na criança. Tem pai e família que é assim, né? Eu quero aqui chamar a sua atenção que é pai, a sua atenção que é mãe, e eu também que sou pai. É pecado bater na face de criança, sabia disso? É pecado e aqui na terra é crime. Não se pode bater na face de uma criança, no rosto de uma criança. Quem bate na face da criança merece ser preso, meu irmão. Merece ser preso, minha irmã. Não pode. Temos que corrigir a criança, sim, mas não espancar a criança. Isso é pecado para Deus e aqui na terra é crime.
Se a justiça vê isso em você, você é chamado a atenção. Então vigie. Eduque a criança com a pedagogia de Deus. De que forma? Está tirando a sua paciência? Está lhe deixando irritado, irritada? Corte aquilo que ele gosta. Corte aquilo que ela gosta. Por exemplo, tira aquele brinquedo que ele gosta. Corta o celular da mão dele, né? E outras coisas. Mas não pegar uma sandália, um cinto, uma corda, espancar seu filho, espancar sua filha. Cuidado, amado. Cuidado, amada. Se a justiça pegar, você entra em cana. Viu? É bom refletir. Criança não pediu para vir ao mundo. Se você não tem paciência com seu filho, se você tem paciência com sua filha, reze. Peça sabedoria a Deus. Equilíbrio a Deus. Para não fazer um estrago no seu filho, por conta que você está com raiva do seu cônjuge e seu filho não tem nada a ver. Lembre-se, seu filho, nosso filho, não pediu para ver o mundo. Mas se ele veio, é porque Deus permitiu e um dia Deus vai pedir conta a você e a mim de que forma nós estamos educando nossos filhos. Cuidado, tudo que a gente faz com nossos filhos deixa marca neles. E um dia vamos prestar contas a Deus. Então viva o Dia das Crianças, viva o Dia de Nossa Senhora e muito obrigado por participar mais uma vez do programa Palavra do Dia. Tchau e até amanhã, se assim Deus permitir. E viva nossas crianças!